Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui o nosso primeiro momento de bate-papo, a nossa primeira live do Instagram da Onco Ensino. Gabi, você me ouve? Tá tudo ok? Som, imagem? Perfeito. Então sejam todos muito bem-vindos. Os colegas estão entrando para esse momento especial. Hoje é a nossa primeira live aqui no Instagram do Onco Ensino. Meu nome é Adriano, eu sou farmacêutico, sou professor e tutor do curso de farmácia em oncohematologia da plataforma Oncoensino da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. E hoje nós vamos ter um bate-papo bem gostoso, bem descontraído, com uma profissional, uma farmacêutica muito querida, muito especial, é a Mariana, do Hospital Albert Einstein. Então, enquanto as pessoas elas vão se acomodando, a gente vai testando aqui o som, o áudio, para saber se está tudo ok. E eu já vou, acho que, chamar minha convidada, que já deve estar ansiosa aqui para esse bate-papo tão importante, que é o nosso primeiro encontro aqui na plataforma, né, no Instagram da Onco Ensino. Deixa eu localizar a nossa colega Mariana. Aqui, já localizei. Vamos lá. Já se acomoda. Sejam todos Oi, bem-vindos ao nosso. oi. Olá, Mariana, boa noite. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Mariana. É um grande prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela sua disponibilidade. E hoje a gente inaugura esse momento especial, né? O nosso primeiro Sim, encontro aqui na uma live aqui no Instagram da Onco Ensino. E a gente vai inaugurar com essa profissional maravilhosa, farmacêutica, colega aí da área de trabalho, que atua na área de oncohematologia e também na área de transplante de medula óssea. E esse é um momento bastante importante, que é um momento que os colegas farmacêuticos vão poder conhecer um pouco melhor esse campo de atuação, né, em uma das modalidades de tratamento do câncer, que é o transplante de medula óssea, né? Nós sabemos que o farmacêutico ele tem uma atividade, um papel bastante importante no preparo, na manipulação da quimioterapia e no segmento do paciente com câncer e nessa modalidade de tratamento, que é o transplante de medula óssea, né, o conhecido popularmente como TMO. Então, TMO, isso aí. Ah, eu fiquei muito muito feliz quando eu recebi o convite para participar dessa live, porque é uma plataforma nova, assim, que para a gente falar desse assunto, né, que é a atuação do farmacêutico em transplante de medula. E eu fiquei muito feliz com o convite, inclusive agradeço você, agradeço a Oncoensino por esse espaço para a gente falar um pouquinho mais desse profissional que é tão importante, né, para o sucesso aí do transplante. E fiquei muito feliz com o convite e a gente vai bater um papo bem legal aqui. que bom. Eu gostaria de apresentar então a Mariana para os colegas que estão aqui. A Mariana ela é farmacêutica, ela é graduada em farmácia pela Universidade Católica de Santos, ela é pós-graduada em farmácia clínica e atenção farmacêutica, é especialista em oncologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ela atua como farmacêutica clínica em oncohematologia e em transplante de medula óssea no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, hoje a gente começa, então, aqui um bate-papo bem gostoso com a Mariana. E eu gostaria que, como nós vamos falar de transplante de medula óssea, para que as pessoas entendam, né, o papel do farmacêutico no transplante, eu queria que de uma maneira bem tranquila, bem rápida, você explique para nós, né, Mariana, o que que é o transplante de medula óssea, de onde que começou, quem teve a ideia, como que surgiu essa modalidade de tratamento, né, na área da oncologia, para que depois a gente consiga entrar aí no que nos interessa, qual que é o papel do farmacêutico nos cuidados com o paciente que vai ser submetido a um transplante de medula óssea, Mariana. Sim, então, na verdade, o transplante de medula óssea, ele se popularizou na década de 70
e de lá para cá, cada vez mais ele tem mais indicações de doenças, né? E na verdade, assim, o transplante de medula, ele é uma modalidade de tratamento para doenças oncohematológicas, né? E ele vem com a finalidade de substituir a medula do paciente por uma medula nova. Então, eu brinco quando eu converso com alguém explicando, né, sobre o transplante, eu brinco que é como se você fosse formatar um celular, né? Você tira toda aquela informação, que no caso do paciente, né, é a célula doente, né, a célula da doença, e aí você tira toda aquela informação para colocar uma informação nova, uma informação, células novas, e para você fazer com que o paciente passe a produzir células novas e a doença dele não se desenvolva mais. Então, é uma modalidade de tratamento, né, o transplante de medula, e ele é indicado aí para algumas doenças como leucemias, linfomas, anemias aplásicas, onde a medula não consegue produzir células corretamente. Então, ele foi desenvolvido aí na década de 70 e desde então sendo aprimorado, estudado. Então, todo dia a gente aprende uma coisa nova ainda sobre transplante. E é um tratamento de alta complexidade, né, Mariana? Então, é Sim, um tratamento que exige o acompanhamento de uma equipe multiprofissional muito grande. E o sim, sim. farmacêutico, ele passa a ser peça-chave, na verdade, no acompanhamento todinho desse paciente que vai ser submetido a esse tipo de tratamento. Mariana, e quando a gente fala, né, transplante de medula óssea, às vezes as pessoas elas ficam preocupadas, elas ficam curiosas e a gente fica muito naquela expectativa do paciente, que é o receptor, encontrar um doador compatível, né? Sim. E às vezes as pessoas elas acham que o tratamento ele está definido, fechado, quando a gente encontra o doador. E, na verdade, encontrar o doador é apenas uma pequena etapa de uma longa caminhada do tratamento, não é verdade? Exato, na verdade, assim, existem algumas modalidades de transplante, né, e que é o transplante, existe o transplante autólogo, né, que é quando o próprio paciente doa a medula para ele mesmo, então a gente zera a medula dele e infunde uma medula nova, mas que é uma medula, são células do próprio paciente, e existe a modalidade que é o transplante halogênico, né, que se encaixa nessa situação que você colocou, onde o paciente ele aguarda, né, a aparição de um doador, e é claro que é uma fase decisiva para o transplante, né, você encontrar um doador, mas é como você disse, é o começo de uma longa caminhada. Então, as fases do transplante realmente têm início com a procura de um doador, ou em um banco nacional de medula, ou em um banco internacional. E depois disso, depois que a gente encontra essa medula, né, que o ideal é que ela seja 100% compatível com a medula do paciente, pensando em fatores prognósticos e tudo mais, é o começo de uma longa caminhada. Então, o paciente ele vai percorrer aí várias intervenções até que ele realmente possa ir de alta e ter essa a qualidade de vida tão esperada, né, que vem, essa esperança que vem com o transplante de medula. Exato. Tanto é que acho que você teve até a oportunidade de escutar isso, né? Quando eu trabalhei no Einstein com o Dr. Nelson Hammerschlag, ele sempre costumava falar assim, né, que o transplante de medula óssea, ele começa quando ele termina. E é exatamente isso que você falou, né? É, infundir a medula e a medula pegar, não quer dizer que o tratamento acabou, o paciente está curado. Vem uma série de longas etapas aí, né? E que o farmacêutico ele está presente nesse momento também. Sim. E, Na verdade, desculpa, pode continuar. não, eu já concluí, era só para fazer, complementar isso que você já havia discorrido, né?
Sim, e na verdade a gente percebe que o farmacêutico ele consegue se inserir em todas as fases do transplante, né? Desde o pré-transplante, na avaliação pré-transplante que a equipe multiprofissional faz, o farmacêutico ele consegue se inserir no sentido de conhecer os medicamentos que o paciente faz uso. No caso de um transplante de medula óssea em crianças, por exemplo, conhecer os hábitos daquela criança, se ela consegue engolir comprimidos, por exemplo, que é algo que às vezes a gente não para pensar. Então, se aquela criança é capaz de engolir comprimidos, ou se as doses precisam que a gente pense em outras alternativas. Antes do transplante, a gente faz o condicionamento, né, que a gente chama condicionamento pré-transplante, que é uma série de medicações quimioterápicas que a gente faz com a finalidade realmente de diminuir as células, né, do paciente, as células doentes do paciente, através da toxicidade da quimioterapia, para que quando essa medula seja infundida, ela encontre, né, espaço para se proliferar, né, de uma forma saudável, e a gente evite aí reações do transplante, como reações de enxerto contra o hospedeiro, reações de uma possível recaída. Então, é importante que o paciente receba esse condicionamento pré-transplante, que é a base de quimioterápico. Então, quando a gente fala de quimioterapia, então, mais uma oportunidade para o farmacêutico ser inserido, né? Então, a gente trabalha com análise das doses dos medicamentos, se as doses estão de acordo com o que o paciente merece. Eu sempre uso esse termo, né? O que o paciente merece, de acordo com o peso dele, de acordo com a altura, de acordo com a superfície corporal dele, de acordo com o seu diagnóstico. Então, o farmacêutico, ele acaba se inserindo também nessa fase. Aí depois que o paciente recebe a medula, que é justamente isso, né, que o Dr. Nelson costuma falar, a infusão ela começa, aí ela termina e não, o paciente não tem alta automaticamente. Quando a gente pensa, né, na complexidade das nossas células, da quantidade de diferenciação que as nossas células possuem, o organismo do paciente ele precisa realmente fazer esse trabalho todo de produzir novas células, e isso não é simples, isso leva tempo. Nesse meio tempo, o paciente fica suscetível a infecções, por exemplo, porque a imunidade dele abaixa, e fica suscetível a outros efeitos adversos, como comprometimento de função renal. Então, outra oportunidade para o farmacêutico ser inserido. Então, assim, a gente acaba conseguindo atuar em todas as fases do transplante. E realmente, né, depois que a medula é infundida, que aí nossos esforços, não que eles começam, né, mas que os nossos esforços ficam mais intensos no sentido de proteger esse paciente para que ele passe por esse período um pouco mais delicado, né, depois da infusão da medula, para que ele use medicamentos com segurança, ele use medicamentos que são indicados para ele em doses adequadas. E aí, depois que existe a pega da medula, que é o que a gente chama, né, de quando o paciente começa realmente a produzir células próprias e células saudáveis, a gente chama de pega da medula. Então, a gente faz festa, a gente faz um bolão, e eles brincam que é o segundo dia de nascimento deles, né, o renascimento deles. E aí, a partir desse momento, enfim, a gente já começa a pensar nesse paciente, uma programação de alta, mas tudo com muita calma, tudo com muita segurança. Então, são essas as fases que o paciente vai passando através do transplante. E aí, antes da alta hospitalar, por exemplo, mais uma super oportunidade do farmacêutico atuar. A gente, lá no hospital, nós fazemos um serviço muito legal de orientação de alta hospitalar. Então, todos os pacientes que vão de alta do transplante, eles são orientados pelo farmacêutico, porque a gente pensa, é um momento assim, que ele sai, né, de 100% de cuidado dentro do hospital, e depois da alta hospitalar, eles ficam responsáveis por 100% do tratamento. Então, é essa grande virada, né, que o transplante começa quando a infusão termina. Então, é um momento muito delicado para o paciente quando ele vai de alta, quando o paciente se vê, enfim, em casa com todos aqueles medicamentos, né, dúvidas de quais horários, insegurança muitas vezes. Então, o farmacêutico também entra com essa análise, né, dos medicamentos de alta,
e orientação de quais são os melhores horários, quais são os medicamentos que não pode atrasar os horários, imunossupressores, antibióticos, antifúngicos. Então, enfim, dá para a gente fazer uma live aqui de muito tempo para falar das oportunidades, né, que o farmacêutico tem no transplante de medula. E quando a gente fala em transplante de medula, a gente sempre logo associa com uma criancinha, né? Uma criança de 6 anos, 7. Mas o transplante ele pode ser feito em pessoas com uma idade mais avançada, um adulto jovem, um adulto. Lá no hospital, como que é o teu contato? Qual que é a tua maior frequência? É com a oncopediatria, né? Com a oncohematopediátrica, ou é com os adultos? Como que você trabalha lá? Ou você trabalha com os dois? Como que é o seu papel nessa jornada? Na verdade, a característica do nosso serviço é bem homogênea, assim. A gente transplanta muitos adultos, mas também muitas crianças, então isso acaba exigindo uma versatilidade ali na hora de orientar e na hora de acompanhar esses pacientes. Mas realmente foi isso que você falou, né? O transplante de medula ele pode ser feito em pessoas mais velhas, pessoas com leucemias, pessoas com linfoma, síndromes mielodisplasias, né? São as displasias da medula, e não só as crianças, né? As indicações mudam um pouco, né? Então, o adulto ele costuma transplantar por algum outros tipos de doenças, como as leucemias e linfomas. As crianças existe uma modalidade das imunodeficiências, né? Que elas é uma indicação de transplante, as imunodeficiências e, enfim, outras doenças aí hematológicas congênitas. Mas no nosso serviço é bem homogêneo, então nós transplantamos adultos, transplantamos crianças e adolescentes, jovens adultos, então é bem, é bem Bem. diversificado e desafiador. Agora, Mariana, eu penso assim, né? Porque você vê, você é uma farmacêutica que ela precisa lidar com os extremos, com a pediatria, com o adulto jovem, com o adulto. E hoje a gente sabe que até pessoas idosas podem ser submetidas ao transplante de medula óssea, que são os mini transplantes, né? Do ponto de vista do farmacêutico, qual que é a diferença, né, em cuidar de uma criança com câncer e a atenção, ou seja, qual que é a necessidade do paciente pediátrico perante o farmacêutico? O que que você percebe desse ponto de vista de ações, de cuidados? O que que o farmacêutico lhe presta para uma criança que é diferente de um adulto, por exemplo? Quais são as diferenças, as necessidades desses pacientes do ponto de vista farmacológico, né, de acolhimento e assistência farmacêutica? Sim, são mundos totalmente diferentes. Então, você entra num quarto, você está orientando um adulto, aí você sai daquele leito, você tem que virar a chavinha e você vai entrar num quarto de uma criança, então você tem que traçar todo um planejamento diferente. No geral, Adriano, as crianças, elas têm uma demanda muito mais de aceitação, então é um desafio para o farmacêutico contribuir com a equipe, nesse sentido da gente promover a adesão ao tratamento, no sentido do paciente aderir, assim, conseguir ser administrados os medicamentos. Então, muitas crianças pequenas que não engolem comprimidos, por exemplo, a gente precisa pensar em outras opções de apresentação farmacêutica, formulação extemporânea, muitas vezes pensar em colocar algum aroma para facilitar a administração desses medicamentos, até porque a gente espera não gerar. Existe um termo que se chama farmacofobia, né? Então, a fobia de tomar medicamentos e que pode ser desenvolvida aí pela experiência, né? Pela vivência de experiências muito ruins com essas situações, ou ver outras pessoas com experiências ruins, então as pessoas podem desenvolver isso. Então, a gente procura ao máximo fazer com que isso seja minimamente mais agradável do ponto de vista para o paciente e mais efetivo também, porque se a gente garante uma adesão na criança, por exemplo, com uma mudança de formulação, a gente também está garantindo o sucesso do transplante.
né? Então, existe bastante essa diferença, as doses dos medicamentos são diferentes, né? Alguns medicamentos não têm a indicação para o uso pediátrico, então a gente precisa pensar em outras alternativas dentro de uma mesma classe medicamentosa. São essas as diferenças, e para o adulto, muitas vezes, a gente tem que pensar em rotina, porque a gente quer que esse adulto, ele se realoque, né, na sua vida, então que ele tenha uma rotina bacana, então a gente procura estudar os horários dos medicamentos, por exemplo, os horários ideais para o paciente tomar o medicamento, estudamos, então, interações medicamentosas e tudo mais, então a dificuldade não, né, a característica que a gente tem com o adulto é realmente muito diferente com o que a gente tem das crianças. Tem também, Precisa ter acho, essa versatilidade. sim, e eu vejo também da seguinte forma, né? É, em se tratando de câncer, quando a gente fala de oncopediatria, a gente, na pediatria, a gente convive com o estresse dos pais, da família. Porque muitas vezes a criança mesmo, ela não entende o que está acontecendo, ela não sabe que ela tem uma doença potencialmente mortal. Então, a nossa demanda maior não é nem por parte do paciente. Você fala para ele que ele vai tomar um remedinho para ficar bom, uma super fórmula, e para a Sim. criança tudo bem, ela aceita. Agora, a tensão é com a família, e com toda razão. Agora, quando a gente trata do adulto, né, a história já muda. O adulto ele já tem informação, às vezes ele tem aquela informação errada, enganosa, e o farmacêutico precisa desconstruir muitas vezes essa ideia, não é verdade? Esse preconceito, não é verdade? Hábitos, né? Hábitos anteriores de uso de medicamentos, então, automedicação, isso é algo que a gente encontra nos adultos, né? E nas crianças foi isso que você falou. O desafio do transplante ou de qualquer pediatria, de qualquer especialidade pediátrica, é justamente a gente conseguir prover o melhor tratamento e, ao mesmo tempo, lidar com essas questões de identificar qual que é o cuidador da criança, orientar o cuidador da criança, os cuidadores. Então, às vezes, a criança tem mais de um cuidador, então a gente precisa fazer com que essa orientação percorra ali todo esse núcleo. E fora, assim, a ansiedade, né, de tirar os medicamentos. Então, às vezes, eles vão de alta, a primeira coisa que eles perguntam, mas como que vai sair isso tudo? Então, lidar com essas questões que não são técnicas, são muito mais humanas, empáticas, também é um desafio, né, para o farmacêutico, porque a gente estuda tanto, estuda tanto, estuda tanto, e ter a oportunidade de colocar isso em prática é muito interessante também. É verdade. Ô Mari, você faz visita farmacêutica, você entra nos quartos, como você está falando, você é uma farmacêutica presente, não é uma farmacêutica que está nos bastidores. Você vai lá e se apresenta. E como que é a reação do paciente quando ele recebe um farmacêutico no quarto? Porque eu lembro quando que eu trabalhava e fazia visita clínica. Boa tarde, meu nome é Adriano, sou farmacêutico da oncologia. E o paciente, farmacêutico? Nossa! Então, como que é essa reação? Como que você encara isso? E depois, o que que é para o paciente ter o profissional farmacêutico, que é o profissional do medicamento, do lado dele? Como que você sente isso? Tanto na pediatria quanto na área de pacientes adultos, né? Adultos jovens, idosos. Como que você sente isso? Muitos pacientes e familiares meio que se espantam, né, com a presença do farmacêutico, porque estão acostumados com a presença do farmacêutico em outros lugares, como em drogarias, como em outros, né, em outras funções que não as funções clínicas ali à beira-leito. Então, muitos deles se surpreendem e acham bacana, né, que existe essa possibilidade e que isso é disponibilizado para eles, né? Um profissional que vai tirar todas as dúvidas e que às vezes todo mundo sabe aqui, né? Que às vezes os pacientes têm mil dúvidas e é com o farmacêutico que eles desabafam. Então, a experiência é bem positiva nesse sentido, assim, eles se sentem bem mais cuidados, assim, eles sentem que existe realmente
um time todo em prol do sucesso daquele procedimento. Eu acho que isso também motiva, né? Então, nossa, tem tantas pessoas aqui, tem tantos profissionais querendo ajudar, querendo que tudo dê certo. Então, eu acho que o farmacêutico ele é um profissional que só tem a agregar em qualquer time. É, e os pacientes gostam pra caramba, tiram várias dúvidas, né? Nós fazemos planilhas de alta, eles adoram e querem várias cópias, uma cópia para pôr no quarto, uma cópia para pôr na sala, uma cópia para pôr na cozinha, eles adoram. E isso é muito legal, e é esse vínculo que a gente não pode perder. A gente constrói esse vínculo e por mais difícil, né, que nós tenhamos outras demandas também por trás dos bastidores, mesmo estando na farmácia clínica frente a frente com o paciente, também existe a demanda, né, a demanda ali por trás das cortinas, a gente não pode deixar de perder esse vínculo e aumentar esse vínculo cada vez mais, essa confiança, né. A gente meio que acaba fazendo parte da família, né? Eles se sentem assim muito bem acolhidos, muito bem assistidos, né? Quando eles percebem o paciente que tem um profissional do medicamento que está ali diretamente olhando e cuidando por ele. E agora no teu serviço, né? Tem a questão da percepção, né? Que você percebe que ele fica muito o paciente contente e seguro de que tem um farmacêutico. Mas com relação à equipe multi, como que você enxerga que os outros profissionais, né? O que que você observa dos outros profissionais quando eles veem o farmacêutico trabalhando lá no posto de enfermagem, olhando o prontuário, conversando com o médico, fazendo uma alteração? Como que os outros profissionais eles enxergam o farmacêutico nesse serviço? Eu trabalho com uma médica, inclusive a doutora Alessandra Prandini, ela é uma oncopediatra, e ela sempre fala, né? A única pessoa que não gosta da presença do farmacêutico é aquela que não a tem. Porque uma vez que o farmacêutico é inserido no time multiprofissional, é mais uma pessoa agregando ali, e é uma pessoa, um profissional voltado para um assunto muito complexo, um assunto que no transplante, por exemplo, existem muitos medicamentos prescritos. Então, a nossa visão focada na segurança, focada no uso correto dos medicamentos, focado no uso racional, só vem para somar com a equipe. Então, a gente consegue focar na nossa especialidade e assim, por exemplo, o enfermeiro ele consegue focar a atenção dele em avaliação de catéter, em curativos, em tantas outras atribuições, por exemplo. Existe uma interação muito legal com a nutrição, a respeito de interações medicamentosas, com a odonto, sobre mucosite, condutas a respeito desses efeitos adversos. Então, enfim, intervenções farmacêuticas com a equipe médica. Então, como a gente avalia a função renal, a gente já tem esse olhar, mas será que esse medicamento deveria ter a dose alterada ou não? Então, o farmacêutico na equipe multi, ele só vem para agregar. Então, eu sinto que a equipe se sente bem segura quando tem a presença de um profissional voltado para isso. E a gente percebe, né, que não existe. Nós saímos da faculdade sem ter esse conhecimento. E muitas vezes, quando a gente entra para a área da oncologia, e que no que diz respeito a transplante de medula óssea, muito do que a gente aprende é ali, na rotina, no dia a dia, né? E como que você me diz, qual que é o perfil, como que você enxerga o perfil do farmacêutico para trabalhar numa área tão complexa como essa, tão delicada, que é o transplante de medula óssea? Como você acha que deve ser o perfil do farmacêutico para ele se encaixar nesse serviço, nessa rotina? Olha, Adriano, eu acho, se eu fosse escolher uma palavra, eu diria uma pessoa versátil, uma pessoa que consegue se adaptar a várias situações, enfim, é um profissional que não tem medo de compartilhar, de dizer que precisa aprender mais sobre um assunto, de tirar dúvidas com as pessoas, é uma pessoa aberta nesse sentido, com muita vontade de aprender, porque como eu disse lá no começo, né,
os assuntos não acabam para a gente aprender. Todo dia a gente aprende algo. Então, o farmacêutico ser esse profissional ético, ser esse profissional que pensa no final dessa cadeia toda, de todo o conhecimento que a gente constrói durante anos, e enxergar o paciente lá no final, sabe? Ser essa pessoa empática, realmente um profissional da saúde. E eu acho que seria isso, ser uma pessoa versátil, com vontade de aprender, com afinidade enfim, de conhecer pessoas, de conhecer histórias, de empatia, e ser uma pessoa que não para de estudar. Tem que gostar de estudar, tem que gostar de se relacionar com as pessoas, porque profissional da saúde é isso, né? Basicamente relacionamento. Você se relaciona com os pacientes, você se relaciona com a equipe. Eu acho que são essas características, assim, ter essa visão, sabe? Ter essa vontade de aprender e a humildade também de receber as informações, de aprender de todas as formas, né? Eu aprendo com enfermeiros todos os dias. Ontem eu perguntei um termo para uma enfermeira que eu não conhecia. Eu aprendo com a Nutri, eu aprendo com a equipe médica. Ao mesmo tempo, eu também ensino. Então, ter essa troca é muito, muito legal. Isso que é trabalhar em equipe, né? Isso que é todo mundo unido para combater essa doença tão triste, né? Tão penosa, tão pesada, que assola a família, que assola o paciente, né? Que é o câncer. E que, infelizmente, cada vez mais a gente percebe que essa doença ela vem aumentando na população, né? Ô Mari, e você se recorda, assim, de um momento que marcou muito para você durante esse período que você trabalhou aí no TMO? Algo que você gostaria de comentar, dividir com a gente, porque sempre tem algo que nos marca bastante, que fala, nossa, que você poderia falar a respeito para a gente? Tem vários momentos, principalmente com a oncopediatria, que é minha paixão. Então, eu já tive melhores amigas de 4 anos de idade transplantando. Quem é sua melhor amiga? É a tia Maria, e meu coração derrete, né? Então, já tive. Eu acho que um momento bem marcante, assim, foi quando uma, uma, uma paciente, ela pediu para o pai dela para ele comprar um jalequinho para ela, e ela foi com um jalequinho, aí ela ficava rodopiando assim, eu quero ser farmacêutica quando eu crescer. E era muito legal essa nossa interação, então esses momentos marcam bastante, assim, e a gratidão dos pacientes, né? É surreal poder participar desse momento da vida deles, assim, tão importante, né? Ô, Mari, a gente sabe que nós saímos da faculdade, é aquilo que eu falei, a gente não sai habilitado, capacitado. Mas aquele colega que está assistindo a gente aqui, que está se identificando com o que você está contando, com essa maravilha que é esse universo, poder trabalhar na oncologia, em transplante de medula com criança, tem algum curso, tem alguma especialização? O que você pode falar para aquele colega que está querendo trabalhar, que está se identificando, mas que não tem a capacitação? O que você poderia falar para ele? Existem alguns cursos livres, né, sobre farmacêuticos em transplante de medula. O que eu posso mais indicar, assim, existem programas de residência nos maiores hospitais aí, programas de residência em hematologia, em oncologia, onde o farmacêutico ele acaba realmente conhecendo aí um pouco do mundo da oncologia, mundo da hematologia e o mundo do transplante de medula óssea. Gostaria muito de te falar aqui que existe uma pós-graduação, uma especialização de farmacêuticos em oncologia não, né? Em transplante de medula, em oncologia tem. Mas queria muito poder te dizer que existe essa especialização em TMO, mas infelizmente eu ainda não conheço esse tipo de curso. Mas seria muito legal, né, Adriano, ter um curso desse tipo, assim, de farmacêuticos em onco. Mas a dica que eu dou é procurar esses programas, se o farmacêutico se interessar. Cursos livres também existem, sim, bastante cursos livres em TMO, farmacêuticos focados em TMO. Existe também a sociedade, né, a Sobrafo, Sociedade Brasileira dos Farmacêuticos em Oncologia, que inclusive nós estamos fazendo a segunda edição de um manual para farmacêuticos em transplante de medula.
Então, a gente já tem um publicado lá no site. Então, se associar, por exemplo, a Subrafo e ter acesso a esses conteúdos é também uma forma de você adquirir conhecimento nessa área que a comissão de transplante trabalha bastante em prol disso. E a gente fez, acho que em 2019 nós fizemos a primeira edição do nosso guia para farmacêuticos e vai sair mais uma edição agora. Então, existe bastante material. Mário, o bate-papo tá super gostoso, né? E o tempo passa muito rápido, a gente só tem 30 minutinhos de live. E eu, para a gente começar a encerrar e de repente responder pergunta de algum colega que está aqui presente que queira perguntar, eu pergunto para você, para a gente fechar esse nosso bate-papo gostoso, o que que é trabalhar em transplante de medula óssea para você, farmacêutica Mariana? Olha, para mim é uma honra, assim, poder participar de um momento, uma virada tão grande na vida de uma pessoa, sabe? Um momento tão decisivo e poder contribuir com isso. Acho que para mim é muito gratificante poder colocar todo o conhecimento que a gente adquire, que às vezes na faculdade ele é um pouco, né, deficiente, né, o conhecimento que a gente adquire, mas ao longo da nossa, da nossa vida, a gente vai estudando sobre isso e poder colocar tudo isso que a gente aprende na prática, para mim é mágico, assim, tirar aquela informação daquele artigo, tirar aquela informação daquele livro, colocar na prática, ver que deu certo, melhorar a experiência do paciente, enfim, dos familiares, das crianças. Para mim, isso é muito gratificante, é uma realização profissional, sabe? Você poder, ao mesmo tempo, usar o seu conhecimento técnico, mas também usar essa questão de relacionamento, de enxergar que no final de tudo, tudo que a gente vê naquele livro, tudo que a gente vê naqueles artigos, enxergar que no final existe uma pessoa e conhecer essa pessoa e ter o feedback de que deu certo ou de que não deu certo, de que a gente vai tentar juntos. Então, para mim, é uma realização mesmo e uma honra fazer parte desse momento, sabe? E poder contribuir. Que bom, Mariana. Parabéns, que Deus continue te iluminando, que Deus Amém. continue te abençoando para você continuar com essa missão, porque Sim. trabalhar na área da saúde é uma missão, e trabalhar na área da oncologia, com pacientes com uma doença como o câncer, são pessoas iluminadas mesmo para poder trabalhar, porque precisa ter o dom, precisa ter essa vocação, esse carinho, essa sensibilidade. Mari, muito obrigado. Eu vou, antes de nós encerrarmos, óbvio, eu gostaria de verificar aqui se há alguma pergunta. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para Mariana? Algum colega tem alguma Olha, a dúvida? Aline está online, enfermeira que trabalhou comigo na Oncopédia, a Jana, farmacêutica. Nossa, gente, tá caravana aqui, que legal. Tá vendo só? Manu, Manu Reitman está estudando farmácia, super quer trabalhar com oncologia. Que legal, gente. Jane, que riqueza de informações. Obrigado, Jane. A Mariette está nos parabenizando, muito obrigado. A Lininha batendo palmas, obrigado também pela presença de vocês. Bruna, obrigada pelo comentário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Mariana? Fiquem à vontade, pessoal, para colocar aí as perguntas. Se eu não souber responder, o Adriano me ajuda aí. E enquanto os colegas eles vão pensando, vão formulando, eu gostaria de dar um recado para você que está aqui presente, para você que está participando desta live tão interessante, tão importante, Mari. Você participou de um momento inaugural aqui, nós inauguramos essa Fiquei live sabendo. aqui na Onco Ensino. E assim, para os farmacêuticos interessados em querer fazer um curso de capacitação, de atualização em oncohematologia, você pode comprar o nosso curso hoje com 20% de desconto. É um curso de 12 horas que vai te capacitar para poder trabalhar na área de onco. Você pode acessar o site www.oncoensino.org. Você acessa lá o linkzinho curso de farmácia e você vai no local de desconto, no momento que você vai fechar o curso, você coloca lá no cupom de desconto o código FARMALIVE, FARMALIVE. E automaticamente hoje, para aqueles colegas que quiserem fazer esse curso,
vai ganhar aí 20% de desconto para fazer um curso de capacitação de 12 horas na área de oncohematologia. É, Também na plataforma Unco Ensino, nós temos vários cursos para vários profissionais de várias áreas em toda a área da saúde e que trabalha com oncologia, enfermagem, físio, fono, nutrição, farmácia, várias especialidades médicas. Então, você pode encontrar o seu curso de melhores cuidados paliativos, pesquisa clínica, enfim, você pode ver aquele curso com mais você se identifica e você pode ir lá então pegar e fazer a inscrição. Mas para o curso de farmácia, 20% hoje, digitando lá o código FarmaLive. Mais uma vez, www.oncoensino.org, curso farmácia, 20%. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a Mari. A gente tem uma pergunta, Adriano. Opa, diga, Ó, vamos ver. A Ana Tereza Pena, ela perguntou como é feito o manejo das interações medicamentosas. Então, Ana, o farmacêutico ele avalia, né, todos os medicamentos que o paciente faz uso e a gente estuda realmente o mecanismo, aonde esse medicamento ele é metabolizado, e aí a gente acha as interações medicamentosas e dependendo do grau da interação, se for uma interação forte, se for uma interação contraindicada, a gente acaba estudando a possibilidade junto com a equipe médica de talvez mudar essa terapia. Mas a gente precisa lembrar que nós estamos falando de pacientes super complexos e que às vezes a mudança de terapia não é possível, então a gente meio que tem que se virar nos 30, então a gente vai para outras alternativas, como por exemplo, eu tenho dois medicamentos que interagem entre si. Aí eu vou estudar meia-vida, afinidade a proteínas plasmáticas, coisas que a gente aprendeu lá na faculdade, lá em farmacocinética, e vou estudar esses aspectos para tentar colocar esses medicamentos em horários diferentes, de forma que eles não interajam. Então, já tive casos, por exemplo, da gente ter nível sérico muito alto de um medicamento X, e aí quando a gente foi estudar as interações medicamentosas, era por conta de uma interação. Então, o paciente precisava ficar com os dois medicamentos na terapia, mas ao mesmo tempo a gente tinha que cuidar dessa interação. Então, só o fato de você mudar o horário de administração, a gente já conseguiu reverter esse quadro. E principalmente, não esquecer de conhecer esse paciente, de saber se essa interação está tendo um desfecho clínico, se está tendo desfecho desfavorável. Então, às vezes, a interação existe e a gente acompanha, a gente monitora esse paciente, porque são pacientes muito complexos, não dá para a gente simplesmente ir tirando os remédios que interagem ali da terapia, porque o paciente precisa de todos. Então, a gente tem que ser criativo aí nas intervenções, mas nunca esquecer de avaliar o paciente e de saber se essa interação, se ela está acontecendo na realidade, se ela está tendo um desfecho, se esse paciente está apresentando algum sintoma dessa interação, e aí sempre trabalhar também nessa questão. Muito bem. Mais alguém gostaria de perguntar? Para mim não aparece pergunta. Mari, para você aparece alguma pergunta aí? Não. Algum comentário? Não? Aqui. Tem estágios. Quem perguntou? Cariacoeric. Tem estágio para residente de oncologia em TMO? Olha, eu acho que, na verdade, o residente, quando ele faz parte, né, do programa de residência em oncologia, existe se o serviço, né, que oferece esse programa tem o serviço de transplante de medula, certamente esse residente vai passar um período dessa residência dentro do transplante de medula. Então, eu acho que isso vai muito da programação e da característica do hospital, da instituição que está oferecendo, né, a residência. O que você acha, Adriano? É isso mesmo. Eu concordo com você, é exatamente isso. Um curso específico a gente não vai encontrar. Só se você estiver fazendo mesmo uma residência ou uma pós, onde tem um vínculo para você fazer a parte prática nesses hospitais e você acaba passando pelo TMO, você tem a vivência. Então é muito legal você observar os cursos que são oferecidos por hospitais escola, grandes hospitais,
que você consegue lá fazer a parte prática dentro desses centros de transplante de medula. Se você fizer apenas um curso onde essa parte prática ela não acontece e o hospital que você está fazendo não tem esse serviço, já fica mais difícil de você ter esse contato. Exato. Gente, a todos, muito obrigado pela participação de vocês. Mari, falei hoje aqui com a Mariana, farmacêutica do Centro de Oncohematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital Albert Einstein. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas respostas, por ter dividido esse momento tão importante conosco aqui. A todos os colegas de casa, meu muito obrigado pela participação, pelo nosso momento. Obrigado por ter feito parte deste momento que foi especial, a inauguração aqui da nossa live no canal da Onco Ensino no Instagram. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite. Mari, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Até, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que estava interagindo. Obrigada a todo mundo. Obrigada ao Ensino. Obrigada ao Adriano. E que venham mais lives aí de mais assuntos interessantes, né, Adriano? Se Deus quiser, com certeza. Estamos trabalhando para isso. Ah, isso Obrigado, aí. Mari. Então, até mais, Um beijo. pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada. E Boa até a noite. próxima, né? Quem Até a sabe? próxima. Um beijo. Até a Tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau. Bom descanso. Opa, tô tendo dificuldade aqui de desligar. Achei. Tchau, gente. Obrigado.